Existem 4 princípios que eu defendo que todo perfil precisa ter ou gerar, que é, primeiro, conteúdo de influência, conteúdo de entretenimento, conteúdo de inspiração e conteúdo de educação. Então, influência, inspiração, entretenimento e educação. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E hoje eu estou com o Iezer e nós iremos te ensinar como transformar o Instagram em uma máquina de fazer dinheiro. Seja muito bem-vindo, Iezer. Obrigado pelo convite, Zanon. Pô, isso é fácil demais fazer as pessoas ganharem mais dinheiro com o Instagram, que é a plataforma que mais coloca dinheiro no bolso da grande maioria das pessoas, né? Mas antes da gente começar, o Iezer é o pai da Annelise. Ele é escritor, empresário e mestre em criar conteúdos orgânicos. Isso aí, tem algum tempo já que eu tô produzindo conteúdo, viu, Zanon? Isso eu comecei em 2013. E olha que é muito louco, né? Porque quando a gente fala com o empresário muitas vezes já tentou fazer um monte de coisa na vida e um monte de coisa deu errado, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu caí no Instagram meio que de paraquedas, porque eu tinha tentado outras coisas já. Tentei, inclusive, ser jogador de futebol, mas não deu certo. Quando foi isso? Foi em 2011, 12 que eu tentei jogar bola e aí não funcionou muito. E aí o caminho foi para as redes sociais. Muito bom. Então você acabou iniciando em 2013 nas redes sociais? 2014? Exatamente 2013. Finalzinho de 2013, começo de 2014. E hoje, você acha que é necessário a pessoa dar as caras no Instagram? Porque você vê empresas falando, não, vamos postar a marca, o produto. Qual que é a sua visão em relação a isso? Tá. Olha, sempre tem aquele discurso na internet, né? Ah, eu vou fazer um perfil vitrine, que é onde eu só vou mostrar tudo que eu tenho ali da minha empresa, ou a gente vai fazer a famosa humanização. Eu te digo que, assim, existem 2 caminhos para ter resultado. Os 2 dão certo. Você não precisa só humanizar, ou também não precisa só fazer ali o perfil vitrine. Se você quiser fazer um ou outro, tá tudo bem. Só que o que você precisa entender? O macro disso. Se você vai fazer um perfil vitrine, esse perfil dificilmente ele vai atrair novas pessoas, porque ele é só uma exposição daquilo que você tem para oferecer. Seja você um empresário que vende alguma coisa, uma loja física, é um produto físico, ou seja você um prestador de serviço que você só coloca ali fotos da sua prestação de serviço. Esses conteúdos não viralizam, ou seja, não atraem novas pessoas. Quando você tem um perfil que é uma vitrine, você tem que encontrar alguma forma, algum meio de atrair pessoas para esse canal. Como? Você pode usar tráfego pago, ou você pode escolher influenciadores, às vezes alguns dos seus clientes que têm mais audiência, você pode fazer um contrato com eles, algum combinado, falar assim, ó, ao invés de você me pagar X, você vai me pagar Y e você também vai divulgar o meu canal, o meu perfil. Isso funciona. No caso da humanização, a gente já tem uma linha de produção de conteúdo que vai atrair novas pessoas. Então, por exemplo, tenho aqui uma loja de roupas. Numa loja de roupas, você não precisa só postar roupa. Você pode postar uma dica de uma roupa. Por exemplo, estamos chegando agora no carnaval. Tem várias roupas para o carnaval. Então, você pode dar 3, 4 dicas de como se vestir bem para o carnaval. Então, seria um conteúdo que é uma vitrine, mas tem humanização. Então, aqui você não precisa de uma fonte externa para crescer, porque você está utilizando do próprio Instagram, a própria plataforma, para te entregar para mais pessoas, fazer seu conteúdo, né, ter crescimento orgânico. Então, as 2 dão certo, só que você precisa entender que no perfil vitrine você precisa arrumar um meio de atrair pessoas e no perfil com humanização você não precisa disso, porque o próprio conteúdo atrai novas pessoas. Muito bom. Muito se fala no tal do algoritmo. Vamos desvendar um pouquinho esse algoritmo aí. O que é o tal do algoritmo que todo mundo fala? Cara, o algoritmo é uma combinação de regras que existe por trás de qualquer plataforma, qualquer rede social, que busca executar o objetivo daquela empresa. Então, o Instagram, o Facebook, o YouTube são empresas que eles precisam, né, entregar mais lucratividade todo ano para que os seus acionistas eles fiquem felizes. Como que o Instagram faz isso? Monetizando através de publicidade. Só que para ter mais público, para que eles tenham mais anunciantes, eles precisam que as pessoas passem mais tempo dentro do Instagram. Porque o Instagram de 2024 para 2025 possivelmente não vai dobrar o seu número de audiência, o número de pessoas cadastradas na plataforma. Então, o que eles querem como objetivo de negócio? É fazer as pessoas passarem mais tempo logadas no Facebook.
Por isso que existe o algoritmo, porque o algoritmo ele vai escolher melhor as publicações que vão ser exibidas para os usuários para que eles possam ficar mais tempo dentro da plataforma. Então o algoritmo ele nada mais é do que como se fosse ali uma ferramenta para manter as pessoas mais tempo dentro das redes sociais. Para que você, quando entrar no Instagram, você não veja um conteúdo que não vai te agradar. E aí tem gente que fala, mas o algoritmo é um monstro, não é? Cara, o algoritmo está visando primeiro o objetivo de negócios dele. Se você não tem um bom resultado, pode ter certeza que você não soube se adequar à ferramenta. Porque tem gente que fala assim, eu não vou me adequar à ferramenta, eu não vou fazer o que o algoritmo quer que faça. E aí a grande questão é, tudo bem, você também não vai ter resultado, porque se você não faz aquilo que o algoritmo pede para você fazer, você vai ter que aceitar os resultados quaisquer que você vai ter aí. E como lidar com as mudanças frequentes do algoritmo? A gente viu mesmo no próprio Instagram que não existia o Reels, que eles meio que modelaram um pouco do TikTok. Como lidar com essas mudanças e se adaptar rapidamente? Tá, aqui a gente tem a primeira opção que eu sempre gosto de falar, é que quem chega primeiro bebe água limpa. Isso nem é uma frase minha, é uma frase que eu já escutei de uma outra pessoa. Só que a grande questão é, acabou de chegar uma ferramenta, você tem uma competição baixa, porque toda rede social passa por um crivo de crescimento, que ele funciona da seguinte forma. Tem ali uma nova ferramenta. Quando essa ferramenta lança, existem muitas pessoas que vão receber, porque o algoritmo vai forçar o recebimento para que mais pessoas saibam da ferramenta. Segundo ponto, tem poucas pessoas produzindo, ou seja, nessa fase aceita-se conteúdo ruim, porque como tem poucas pessoas produzindo, seu conteúdo pode ser ruim e mesmo assim ele vai ter muito alcance. Só que à medida que o tempo passa, fica cada vez mais difícil ter entrega, porque tem cada vez mais pessoas produzindo e não existe mais tanto aquele benefício do algoritmo querer empurrar o conteúdo, porque agora tem muita gente produzindo, ou seja, vai empurrar menos e vai empurrar conteúdo com mais qualidade. Então, quanto mais tempo você demorar para fazer um tipo de conteúdo, menos resultado você vai ter. Quanto antes você começar, você vai colher frutos mais rápido. Só que tem um ponto. Não quero me adequar às novas mudanças. Tem como ter resultado? Tem como, desde que você entenda a sua audiência. Entender a sua audiência é mais forte do que dominar qualquer tipo de algoritmo, porque às vezes você fica assim, cara, como que eu faço para dominar esse algoritmo? É cheio de regras, toda hora tem uma atualização, esquece esse negócio. Lembra só o seguinte, você consegue dialogar com a tua audiência? Você consegue falar de uma dor que a pessoa que está do outro lado tem? Você consegue resolver um problema que a pessoa tem? Ou que ela busca resolver? Porque eu vejo um monte de gente fazendo um conteúdo que não ajuda nada. Falaram que é para dar dica no Instagram. E a pessoa vai lá, fala 3, 4 coisas que ela nem sabe o jeito que é aquilo de verdade e ela acha que está entregando aquilo que o algoritmo pede, mas não está. O negócio é a pessoa que está do outro lado. O que ela gostaria de saber? O que ela gostaria de ouvir? Será que você não está sendo prolixo demais? Será que você não está falando coisa demais? Você poderia reduzir? Porque olha só um exemplo. Aqui a gente falou várias coisas. Aí vamos supor, Zanon, que a gente decida pegar um corte aqui desse podcast. Tem 2 formas de a gente pegar o corte. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um corte agora, eu pego e falo assim, oi pessoal, seguinte, hoje eu vou falar para vocês como que você pode fazer para ter resultado no Instagram. Olha o quanto eu demorei para entregar de fato aquilo que era a promessa do conteúdo. Ao invés disso, eu falo assim, vou te ensinar 3 coisas para você ter resultado em 2024 no Instagram. Cara, em 3 segundos a pessoa já sabe o que eu vou entregar para ela. O outro não. Então, às vezes as pessoas elas querem fazer um conteúdo, só que elas fazem de uma forma burra. E me desculpe a palavra, mas é verdade. Porque não tem tempo de apresentação, não tem tempo para enrolação. O conteúdo agora é curto, então quanto menor e mais direto ao ponto você puder fazer, mais resultado você vai ter. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa então, o que é melhor? Quantidade de conteúdo, 2, 3 posts por dia, ou um post dia sim, dia não, mas com qualidade melhor? Tá. A verdade é que ninguém sabe o que é qualidade. Se eu te perguntar o que é qualidade, você possivelmente vai associar a qualidade de câmera, a qualidade do conteúdo, mas a verdade é que nós, produtores de conteúdo, não sabemos definitivamente o que é qualidade, porque a qualidade é uma coisa que quem sabe te dizer é quem está do outro lado. Às vezes, para a pessoa que está do outro lado, é um conteúdo que tem começo, meio e fim. Às vezes, é uma reflexão. Às vezes, é um remix de um conteúdo. Às vezes, é um passo a passo. Cada pessoa que está do outro lado
entende qualidade de uma forma diferente. Por isso eu acredito que quantidade é o caminho. Porque, vamos supor, Zanon, que hoje, vamos supor que a gente estivesse pela manhã. 9 horas da manhã, você postou seu primeiro conteúdo hoje. E ele não deu resultado. Só que você achava que ele tinha qualidade. Só que como você está tão preso na qualidade, você não vai postar mais nada hoje. Só que quando você está do outro lado e está pela quantidade, você nesse mesmo dia vai postar outro conteúdo. E aí tá tudo bem aquele das 9 não ter tido resultado, porque você ainda vai postar outro e você tem mais uma chance de ter resultado. Por isso que eu acredito que muito do resultado das pessoas está na quantidade, porque é na quantidade que você descobre a qualidade. E qual que é a quantidade que você sugere para quem quer crescer o Instagram, quer realmente, o que você recomenda? 2, 3, 4 posts? Esse é um ponto interessante, porque, vamos supor, um artista que faz um quadro. Essa pessoa não consegue produzir 3 conteúdos por dia. Afinal de contas, ele está fazendo uma coisa que muitas vezes demora muito mais do que isso. Então, assim, a quantidade ideal seria 2 por dia. 1 pela manhã e se caso esse não tiver resultado, você posta. Pode ser ali no comecinho da tarde ou no comecinho da noite. Eu sempre gosto de pensar da seguinte forma. O melhor horário para publicar não é aquele horário que tem mais pessoas online. O melhor horário para publicar é aquele que tem mais pessoas online e menos pessoas publicando. E é por esse motivo que eu gosto de postar pela manhã. Porque a grande maioria das pessoas, a pessoa comum do Instagram, ela não posta pela manhã. Porque ela acredita que o melhor horário para postar é à noite. Então, essa pessoa sem informação é o que enche o Instagram de postagem. Se você for concorrer com ela à noite, você vai ter um problema. Pode ter pouca performance por conta dessa alta competição. Então, eu prefiro postar pela manhã, porque tem menos pessoas publicando, mas tem uma alta quantidade de pessoas online. E ainda tem um ponto. Se a sua postagem ela tiver um bom resultado pela manhã, ela vai ter uma entrega o resto do dia inteiro. Se você posta à noite, o que pode acontecer? Além de ter uma alta competição, você ainda tem que esperar a madrugada toda para o post voltar a performar, porque de madrugada tem quase nada de pessoas online. Então tem esse problema. Então por isso eu prefiro postar pela manhã. E pelo menos uns 2 posts por dia aí seria o ideal se a pessoa conseguisse produzir em alta quantidade, é claro. E como que a gente pode fazer para aproveitar ao máximo os recursos do Instagram, Reels, Stories? Devo fazer um post estático ali no feed, um carrossel ou não? O que você acredita que funciona melhor? Acho que assim, a gente vive um momento dos vídeos, não tem o que falar, não tem para onde correr. Se você não produz conteúdo em vídeo, você com certeza está perdendo crescimento, você com certeza está perdendo espaço para um concorrente pior que você. E eu sempre gosto de falar que é o seguinte, nós que temos muito conteúdo, né, a gente que já estuda há muito tempo, já construiu empresa, já construiu negócio, a gente muitas vezes tem um conhecimento muito profundo. E a gente se perde nesse conhecimento profundo, porque às vezes a gente acredita que o resultado, né, ali da rede social é cada vez ter um conteúdo mais profundo. E a verdade é que não. O resultado de uma rede social se dá cada vez por você conseguir traduzir um conteúdo profundo num conteúdo mais raso, mais direto ao ponto, com menos segundos, né? Cada vez menor, cada vez mais direto. É para onde a gente está caminhando. Então, primeiro, acho que quem não produz conteúdo em vídeo precisa começar a produzir para ontem. Isso já é uma realidade. Então, se o seu conteúdo ainda é muito pautado em imagens, você precisa começar a colocar o pé ali na produção de conteúdo em vídeo. Só que quando eu falo de vídeo, eu estou falando só sobre atrair pessoas. A gente vive um momento em 2024 que a gente está no ano da retenção das pessoas. Muito, né, aconteceu de pessoas viralizarem, ganharem muitos seguidores, principalmente no final de 2023 ali, meio de 2023. E agora a gente vive um momento onde as pessoas têm muitos seguidores, mas pouco engajamento. Porque todo mundo deu uma forma de crescer, só que ninguém se preocupou em reter essas pessoas. E é por isso que eu digo, você tem que ter vídeo para atrair, só que você tem que ter fotos para reter. E quando eu digo fotos, eu falo, tem que ter um pouco mais de vida, um pouco mais de entretenimento. Existem 4 princípios que eu defendo que todo perfil precisa ter ou gerar, que é, primeiro, conteúdo de influência, conteúdo de entretenimento, conteúdo de inspiração e conteúdo de educação. Então, influência, inspiração, entretenimento e educação. Todo perfil precisa ter esses 4 tipos de conteúdo. Só que muitas vezes, um conteúdo de influência, por exemplo, não precisa ser um vídeo. Pode ser você assistindo uma série, você indicando essa série, ou pode ser um momento em família, com a tua esposa, com teus filhos. E aí você mostra isso porque é a única forma de reter as pessoas. Porque se você ficar só na dica, só no conteúdo superficial, porque tende a ser mesmo, você só atrai. Só que você não vai reter por esse motivo. Porque a lógica diz o seguinte, o que faz você atrair seguidores
É o mesmo motivo que faz você perder seguidores. Ou seja, vou simplificar. Se você ganha seguidores por Reels, você perde essa audiência por outros Reels. Porque a pessoa que chegou pelo um Reel seu, ela vai começar a seguir outras pessoas também por conta de Reels. Então eu tenho que dar um jeito de fazer essa pessoa ficar no meu perfil por um outro motivo que não é o Reels. Porque o Reels tem alta competitividade. Então eu preciso levar essa pessoa para um outro formato. Por isso você precisa mesclar os formatos. Tem que ter vídeo, mas tem que ter também conteúdo em carrossel, conteúdo em foto, principalmente com o objetivo de reter a audiência para que depois você consiga fazer uma venda. E o canal dentro do Insta? Eu tenho o meu canal. Você acredita que o canal bem trabalhado, subindo conteúdo de qualidade, ajuda na retenção dos seguidores? Com certeza ajuda na retenção. O ponto é, como que eu vou distribuir tanto conteúdo nas redes sociais sem se tornar repetitivo e sim conseguir levar um conteúdo para as pessoas que de fato é aquilo que elas precisam. Por exemplo, você entra num canal, o que você espera ver? Você espera ver a pessoa anunciando que ela postou um vídeo em outro lugar ou que saiu um vídeo dela no Instagram, no YouTube? Não. Você espera ver um outro tipo de conteúdo que você não vê normalmente no Instagram e que te geraria um desejo de estar ali dentro. Então, ainda assim, precisa ter esse cuidado, porque senão as pessoas começam a produzir conteúdo para tudo quanto é lugar. E daqui a pouco, tudo quanto é tipo de conteúdo que ela posta em todas as redes sociais é exatamente a mesma coisa. Então, faz com que as pessoas não precisem estar em todos esses lugares. Então, você até pode produzir conteúdo, ter um canal, mas sempre com a preocupação de não fazer mais do mesmo de tudo que você está fazendo. E ter essa preocupação que, se no meu Instagram eu estou ali postando um conteúdo, uma dica, um passo a passo de forma mais superficial, então no meu canal eu vou colocar justamente um conteúdo mais profundo. Não é para todo mundo. É justamente para aquelas pessoas que já viram aquele conteúdo raso e já passaram desse ponto e precisam de conteúdo mais profundo agora. Porque essa profundidade que vai reter pessoas, né? Não aquela superficialidade do feed que todo mundo está ali assistindo. Perfeito. Então no YouTube, por exemplo, geraria um conteúdo mais denso, igual um podcast como esse, né? Com mais conteúdo, mais tempo. Então o watch time é bem maior do que no Insta. A impressão que dá, se a pessoa está ali no Insta passeando com o dedo. E se for interessante, ele vai parar para assistir. Já no YouTube, normalmente, a pessoa vai na televisão da casa, ela procura o seu canal, ela senta para te assistir. Tudo bem, tem as propagandas lá, mas não é tanta tentação de sair ali do conteúdo, porque ela parou para te ver. É diferente do Instagram, que é mais dinâmico, né? E onde você está, enquanto você está tentando entregar conteúdo, você está competindo com bunda, com foto de homem musculoso, carro de luxo, enfim, coisas mais rasas, né? Porque eu tenho a sensação que as pessoas estão ali no Instagram, muitas delas ali por entretenimento e não simplesmente para ter um conteúdo mais profundo. Faz sentido essa visão? O que você acha? Totalmente. Inclusive, você pode ver a dificuldade que é de levar as pessoas do Instagram para o YouTube, exatamente porque a carga cognitiva que se espera de cada uma dessas pessoas nessas redes sociais diferentes é diferente. Então, dentro do Instagram, a pessoa está ali mais no entretenimento, ela está ocupando um momento do dia dela que talvez esteja sendo um descanso. Quando a pessoa vai para o YouTube, ela já vai esperando que ela vá passar mais tempo lá dentro de um vídeo ou com algum conhecimento. Então, é totalmente diferente. Agora, cada uma dessas redes espera de você conteúdos diferentes também, por consequência. Então, lá no YouTube, apesar de ser uma rede social mais profunda, você ainda precisa olhar para os 3 segundos iniciais do vídeo. Você ainda precisa ter cuidado com o que você vai falar. Você ainda precisa tomar cuidado com a thumb. A thumb, né, que é aquela figurinha que a pessoa olha para definir se ela quer assistir aquilo ou não. O título do vídeo. Então, tudo isso é um algoritmo, é uma grande construção para fazer com que você tenha entrega pela plataforma. Porque distribuir conteúdos, todo mundo faz. Qualquer pessoa consegue pegar um celular, gravar um vídeo e soltar no YouTube. Por que algumas pessoas têm resultado e outras não? Porque umas entendem como a lógica da plataforma funciona, mesmo sem entender o algoritmo. Às vezes a pessoa ela sabe como começar um vídeo, ela sabe como reter a audiência. E no YouTube justamente é isso. É começo, são justamente os primeiros segundos, título, thumb e retenção.
Quanto mais as pessoas passarem dentro do vídeo, melhor vai ser para a distribuição orgânica do canal. Então eu postei um vídeo, por exemplo, postamos esse conteúdo aqui do podcast. Você já sabe qual é a sua entrega normal. Então, vamos supor que em 1 hora tivesse ali 1000 visualizações. Tá bom, isso é o normal. Só que aí esse vídeo, você postou ele teve 100 visualizações na 1 hora. Então, você já tem um alerta. Olha, o que pode ter acontecido? Os primeiros segundos não estão legais, ou o título e a thumb não tá legal. Os 3 primeiros segundos é mais difícil de trabalhar, porque às vezes é um vídeo que já tá pronto, não tem muito como mexer, é um podcast, é uma entrevista. E a thumb e o título? Esse dá para trocar imediatamente. Então, a pessoa que cria ali a imagem, ela já tem que estar preparada para que se o vídeo não teve resultado, ela já vai colocar outra. E o título, a mesma coisa, já tem que ter uma outra ideia de título. Esse título de dinheiro não deu certo, então vou falar outra coisa, sabe? Porque é isso que faz o teu conteúdo ele estar sempre vívido, né? Tá sempre ali funcionando. E a diferença do YouTube pro Instagram... E no Insta, falando de Insta, quais são os elementos essenciais para um post de sucesso? Tá. No Instagram, o que você vai fazer? Um post de sucesso, se for Reels, ele tem os primeiros segundos ali que ou vão chamar a atenção da pessoa ou vai deixar claro para ela aquilo que ela quer consumir. Então, 3 dicas para fazer tal coisa. Ou um formato validado na cabeça dela, se for vídeo. O que é formato validado? É uma resposta de uma caixinha de pergunta. A pessoa já viu isso antes. Ou é um corte de podcast, ela já viu aquela câmera de lado que está gravando a pessoa. Ou, de repente, é um vídeo mesmo que foi editado com aquela legenda do próprio Instagram, que é aquele textinho do Instagram. Ou é um texto com uma legenda descritiva. Isso tudo são formatos que a pessoa está acostumada a ver. Ok. E se for um post em imagem? Aí a pessoa tem que contar os elementos. Eu gosto de falar que todo post que funciona, ele tem capa. E a capa, ela sempre deixa claro o conhecimento que vai ser entregue ali. E ele tem, no máximo, 6 elementos. Então, se você olhar para a capa e você contar a quantidade de elementos, por exemplo, quantas cores tem no fundo dessa imagem? Tem 1. Tá bom, então conta 1. Quantos tipos de texto, fontes diferentes você usou? Você vai contando quantas você usou. Quantos elementos eu adicionei, aqueles ícones ou imagens? Vai contando. Se passar de 6, tem grande chance de não ter resultado. Por quê? A gente tem um sexto sentido que a gente sempre acredita que uma imagem que foi muito bem elaborada, que tem cara de que foi feito por uma agência, não foi feito pela pessoa que é dona daquele perfil. E aí a gente tem pouco tempo, lembra? Então no Instagram tem um pouco tempo. Se eu tenho pouco tempo, eu não vou ver uma postagem de uma pessoa que eu sei que nem foi ela que fez, foi uma agência. Eu vou ver postagem de quem eu sigo na vida real e quero saber da vida da pessoa. Afinal de contas, tenho pouco tempo e tenho muito conteúdo para consumir. Muito bom. E lives, você ainda acredita que é um bom caminho, funciona? Por que deu uma caída grande aí na questão das lives? Tá. Lives também, é claro, né? Super recomendo, mas, de novo, a gente está falando de uma coisa de meio de funil. Com o objetivo de atrair novas pessoas, esquece. Isso daí, pouco provável. Mesmo quando você fala, vamos compartilhar, tal, manda aviãozinho, você acredita que ainda é muito pouco perto de uma distribuição orgânica? É muito pouco, porque imagina que assim, você tem ali... 200 pessoas assistindo. Vamos supor que na melhor das hipóteses, 20 pessoas compartilharam aquela live. Dessas 20 pessoas, vamos supor que 20 pessoas que viram aquele conteúdo lá depois da live, 2 seguiram, que é 10% disso, né? Dessas 20 aí. Então, assim, é pouco. Agora, um conteúdo de feed, um Reels, ele tende a viralizar. E a viralização não tem como você segurar, porque às vezes é 50 mil pessoas alcançadas, 100, 200 mil. Então, com objetivo de crescimento, 0. Com objetivo de retenção, ótimo. Porque você está falando com pessoas que estão numa plataforma que tem um consumo rápido e ela decidiu parar a vida dela para ver o que você está passando ali. Aí eu tenho uma dica muito boa para fazer live, que é o seguinte. Você sempre vai pensar numa forma que chama PHC. Você faz ciclos. Vamos supor que você vai fazer 1 hora de live. Então, você vai dividir a sua live. Pode ser em 4 ciclos ou 6 ciclos. Você está dividindo em 4 ciclos, vão ser 15 minutos cada ciclo. 1 hora. E aí, você vai começar pergunta, história e conteúdo. Então, comece com uma pergunta. Por exemplo, pessoal, quem aí tem dificuldade em ter mais visualizações nos stories? Perguntei. Agora, eu vou contar uma história. Tenho que falar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, estava conversando com uma pessoa e ela me disse
que o Instagram dela estava bombando de crescimento, vários seguidores entrando, só que ela não estava tendo boas visualizações lá nos stories, né? Ela não estava entendendo por quê. Ok, contei uma história. E agora eu tenho que dar uma conclusão para essa história. E é justamente na conclusão que vem o conteúdo. E aí eu entrego o conteúdo para a pessoa. Só que eu faço isso 4 vezes durante a live. Então você tem que pensar em que história você vai falar, que pergunta você vai fazer e qual conteúdo e conclusão você vai entregar. E assim você faz as pessoas elas ficarem entrando na sua live e não apenas saindo. Porque às vezes a gente fica sendo prolixo, entendeu? E as pessoas sentem que elas entraram no meio de um conteúdo que elas não vão entender. Mas se tiver ciclos pequenos, você sempre faz com que a pessoa ela entenda o que está acontecendo, sabe? Muito legal. E quais são as métricas mais importantes que a gente precisa analisar no Instagram? Com qual objetivo? Aumentar desempenho. Para crescimento? Crescimento, isso. Tá. Ok, vamos lá. Quando a gente pensa que uma postagem ela vai viralizar, ela vai alcançar mais pessoas, existem 3 princípios que a audiência precisa passar. Então, por exemplo, acabei de postar aqui um conteúdo em Reels, né? Vamos falar do Reels, que é o vídeo ali. Para um vídeo viralizar, a pessoa que está assistindo do outro lado, ela precisa passar por 3 estágios. Quais são eles? Primeiro, ela precisa assistir o conteúdo o máximo de tempo possível. Então, você consegue entender que quanto menor for o vídeo, mais fácil é da pessoa passar muito tempo nele. Por exemplo, se eu posto um conteúdo de 1 minuto e posto um conteúdo de 10 segundos, é muito mais provável que uma pessoa fique 3 segundos no vídeo de 10 segundos e isso seja considerado muito, do que no vídeo de 1 minuto. 3 segundos no vídeo de 1 minuto não é nada. 3 segundos no vídeo de 10 segundos é quase metade. Então, aqui o tempo de tela é muito maior, certo? Então, quanto mais tempo eu conseguir levar a pessoa do começo ao fim do conteúdo, melhor. Segundo estágio, legenda. Muita gente coloca legenda algo que é semelhante ao conteúdo entregue no vídeo. E aí a pessoa que viu o vídeo, ela tá lendo a legenda e ela fala assim, cara, o mesmo conteúdo que você entregou no vídeo, você vai entregar na legenda? Então a pessoa não tem motivos para ler a legenda. Passei pelo segundo estágio. Então no segundo estágio você precisa fazer uma legenda diferente do conteúdo entregue no vídeo, para que a pessoa ela tenha motivos para te assistir. Terceiro estágio, esse é o mais difícil. Comentários. É fazer com que a sua audiência queira comentar. Seja porque ela quer ler o que outras pessoas estão dizendo, ou seja porque ela quer muito deixar a opinião dela ali. Se você conseguir fazer a pessoa chegar no terceiro estágio e você criar esse hábito nas pessoas de irem ler os comentários ou deixar comentários, você faz com que, unanimamente, todas as suas postagens alcancem pessoas que não te seguem ainda. É aí que está o conceito da viralização. E você acha que o Instagram, falando da ferramenta do Instagram, já está saturado ou ainda tem espaço para quem quer começar no Instagram e crescer? Oh, que isso, tem espaço demais. O povo ainda é muito amador fazendo conteúdo. Você vê cada pessoa tendo resultado, tem muito espaço ainda, muito. Muito bom. E me fala uma coisa sobre público-alvo. Você, quem está começando, eu estou começando, eu devo criar um conteúdo, eu domino algo, lógico, a pessoa tem que dominar algo, não adianta ela querer falar daquilo que ela não domina. Mas offline ela tem lá um dentista de sucesso, ele tem um método top. Você acredita que ele tem que falar para todo mundo para crescer base ou é melhor ele segmentar? E falar especificamente para o dentista, meio que já filtrar assim, você é dentista. Ou não, ou fala aberto, geral. Primeiro ponto, quando você vai entrar para produzir conteúdo, você tem que entender o que as pessoas do seu nicho estão fazendo. O que os melhores profissionais da sua área estão fazendo. Por que você precisa ver isso? Porque você precisa entender o que está no inconsciente do teu público-alvo, que é a pessoa que vai te comprar. Então, por exemplo, vamos supor que você é um vendedor de imóveis. O que os maiores vendedores de imóveis do Brasil estão publicando? Como eles publicam, quantidade que eles publicam, como que começam os conteúdos deles, como que são as legendas deles. Quando você entende isso, você entende justamente o que está na cabeça do teu público-alvo. Se o maior do segmento posta daquele jeito, significa que você precisa fazer algo ou semelhante àquilo, ou muito semelhante àquilo. Que tipo de conteúdo você vai fazer? Aberto ou não? Cara, aí depende do que tipo de conteúdo você está disposto a ensinar. Porque se você vê que o maior do seu nicho, ele não faz conteúdo aberto, ele faz um conteúdo extremamente segmentado, por que você vai fazer uma coisa diferente? Você vai tentar um resultado diferente que ninguém nunca teve? É mais provável que você tenha resultado fazendo algo que outras pessoas fizeram do que você tenha resultado fazendo algo que ninguém fez. Então,
quando as pessoas vão produzir conteúdo pensando, né, em alcançar o público-alvo, primeiro, analisa o que o teu concorrente faz, para você entender o que está na cabeça do teu público-alvo, senão você vai jogar uma pedra no escuro, você não sabe o que vai acontecer. E para poder aparecer na aba do explorar lá, qual dica que você dá para quem quer aparecer sempre na aba lá? Tá. 3 métricas são fundamentais para isso. Primeira métrica, salvamento. O princípio da aba explorar é justamente fazer com que mais pessoas fiquem retidas no Instagram. Então, o salvamento é justamente uma métrica que leva a isso. Então, primeira métrica. Segunda métrica, compartilhamento. O Instagram acredita que coisas que têm muito compartilhamento devem ser colocadas na aba explorar porque elas continuarão trazendo mais compartilhamento. Terceiro ponto, capa. Qual que é a capa daquele conteúdo? Porque se tem uma capa ruim, qual vai ser a chance de uma pessoa querer clicar naquele post que ela tá olhando ali na aba explorar, você vê 9 conteúdos, 12 conteúdos, um monte de conteúdo. Todo conteúdo pode ir para a aba explorar. A grande questão não é ir, é ficar. Porque o Instagram pode pegar seu post e pode colocar lá para fazer um teste. Só que se o seu post vai para lá e ele repara que não está tendo clique, ele vai te tirar de lá. Então, tudo precisa ter uma boa capa. Para ir para a aba explorar não é difícil. Como que eu faço para saber que tipo de conteúdo vai? Eu tenho um ensinamento, que esse é muito bom. Esse, inclusive, vale... Essa aula aqui poderia acabar aqui, que já seria de grande valor para as pessoas. É o seguinte. Você vai criar um perfil secreto. Esse perfil não vai ter imagem, não tem foto. O nome não pode ser seu nome, é um nome esquisito. Criou esse perfil, você vai seguir todos os seus concorrentes do Brasil e do exterior. Só concorrente. O que vai acontecer? Conforme os dias vão passando, o Instagram vai perceber, o algoritmo, que você tem muito interesse nos conteúdos dessa área. Na aba explorar, vai aparecer só conteúdo da sua área. Só que com um grande adendo aqui. Porque se a aba explorar é o lugar que o algoritmo prepara para te manter ali, as postagens que vão aparecer nessa aba explorar vão ser do seu nicho e ainda vão ser as melhores postagens. Ou seja, você vai entender justamente o que você precisa fazer de conteúdo para ir para essa aba. Muito bom, muito bom. E a questão na hora da edição, você colocar música, hashtag, como usar essa questão de... Você acha que isso ajuda a engajar ou não tem nada a ver? Cara, existem assim... Acho que precisa fazer teste, sabe? Porque para alguns nichos funciona colocar música, para outros não funciona. Eu acredito, de verdade assim, Zanon, que se o conteúdo é bom, se ele retém as pessoas, se a legenda é boa, se as pessoas querem deixar comentários, o post vai ter uma alta performance. Não vai ser usar uma hashtag ou não usar que vai mudar o resultado dele. Você usa música e hashtag nos teus posts? Hashtag eu não uso, mas músicas eu uso. Só que assim, ó, eu vejo que ou a música ela é totalmente contraintuitiva ao conteúdo. Então você tá fazendo ali um conteúdo que é, vamos supor, um conteúdo histórico e do nada você joga uma música que é um sertanejo. Porque vai ter muita gente que vai comentar sobre a música. E o intuito é gerar comentário, gerar movimento. Ou você vai usar uma música que ela é usada por outras pessoas do seu segmento. Por exemplo, corte de podcast. Cara, os cortes de podcast, sempre aquelas musicazinhas que se repetem. Aquela música lá do Interestelar. Essas musicazinhas que não tem ninguém cantando, que é só um toque. É um fundo, né? Então é isso que funciona. Faz sentido você colocar outra música num podcast? Não. Uma música alta que vai dificultar a pessoa o entendimento ali do negócio? Também não. Faz sentido ficar colocando aquelas musiquinhas que é livre nos aplicativos aí de edição? Também não. Coloca algo que já está sendo usado por muitas pessoas. Então, você vai usar uma música que já tem a ver com aquele nicho. E no caso de hashtag, não tem assim necessidade, não. Eu não uso, eu acho que... É que assim, ó, só um adendo importante. Antigamente, como que usava hashtag? Colocava 30, 40, 50 hashtags. Hoje isso não funciona mais. Hoje você tem que usar 1, 2 ou no máximo 3. Porque o algoritmo do Instagram, ele usa a hashtag como SEO. Então ele olha para a hashtag que você colocou, ele vê se aquele conteúdo tem proximidade com aquela hashtag que você disse. Se tiver, ele aumenta o alcance. Se não tiver, ele exclui da hashtag. Então você tem que usar de uma forma muito verdadeira. Então você vai escolher 1, 2, no máximo 3 palavras que assim, seja a descrição, o resumo perfeito daquele conteúdo que você está colocando ali, entendeu? Muito bom. E eu vejo pessoas que têm milhões ali de seguidores, mas não conseguem monetizar.
Qual é o segredo para conseguir vender de forma orgânica no Instagram? Tá. Quando a gente pensa em venda, tem que entender que assim, para vender a gente precisa de um público. E o público vai comprar seguindo aqueles princípios e pilares que eu te falei. Então, eu tenho milhões de seguidores, mas eu influencio o comportamento da minha audiência? Essa é a primeira pergunta. Se você nunca indicou nada para a tua audiência, se as pessoas nunca te pedem para você falar de nada, significa que você não influencia eles. Ou seja, você precisa dar um passo para trás e começar a fazer conteúdo que vai gerar influência. Indicar livro, indicar série, falar do que você gosta de fazer, lugares que você gosta de ir. É como se você estivesse dando uma indicação para uma pessoa próxima a você. Segundo ponto, gerar educação. Quando você entra no quesito educação, você está pegando um papel que poucas pessoas vão pegar da tua audiência. Pensa, quantos foram as pessoas que foram seus professores? Os seus melhores professores, você lembra. Você sabe quais foram essas pessoas. Então, quando você ensina algo que é de fato útil, você entra num espaço muito interessante na cabeça da sua audiência. Terceiro, você precisa gerar entretenimento também. Não tem como. Não existe você não gerar entretenimento numa rede onde as pessoas estão justamente num tempo que ela busca por entretenimento. Então, como você pode deixar seu conteúdo mais leve? Entretenimento não é fazer dancinha, não é contar piada. Mas muitas vezes pode trazer uma curiosidade, pode trazer um ponto de vista, uma visão de mundo. Isso é entretenimento. Só que é um entretenimento um pouco mais intelectual, vamos dizer assim. E por fim, você precisa inspirar as pessoas. Você que tem que mostrar lifestyle, seu dia a dia ali, como que você vive, uma pessoa, um empresário de sucesso, falando, eu tenho sucesso nos negócios. Você acha que isso seria um entretenimento? Cara, mostrar meu dia um pouco do meu dia a dia, mostrar um pouco de lifestyle. Você acredita que isso seria ou não se enquadra como entretenimento? Isso especificamente não se enquadra como entretenimento, mas se enquadra como esse último ponto que eu disse, que é inspiração. A sua vida inspira outras pessoas. Nem sempre você teve a vida que você teve. Nem sempre você... essa construção da sua empresa, ela teve um passo a passo. Isso inspira as pessoas. O líder que você é hoje, a pessoa que você é hoje, inspira outras pessoas. Então, isso entra como inspiração. Entretenimento seria, por exemplo, você analisar o resultado de uma marca, uma franquia que teve uma exponencialização muito rápida. Aí você fala, olha, hoje eu vou explicar o crescimento da franquia do McDonald's. E aí você explica da onde saiu, quanto tempo tiveram tantas empresas, qual foi o ano que mais cresceu, qual foi o ano que mais teve prejuízo. Por exemplo, falando de franquia, né, McDonald's. O McDonald's tem algumas unidades, se não me engano, são 3 unidades no mundo, que são unidades que ele tem um cardápio diferente. Acho que uma é no México, que ele tem uma coisa que tem no México que não tem em nenhum outro país, que é um prato mexicano. E tem uns outros 2 países lá que eles têm coisas que não tem em nenhum outro cardápio. O que você poderia falar disso? Cara, sobre eles se preocuparem com a audiência, né? Com o público ali, com as pessoas que vão lá no estabelecimento deles. Tem um país, inclusive, no mundo, que eu não sei qual é agora, mas que o McDonald's faliu. Por que faliu? Você poderia também fazer um conteúdo sobre isso. Isso é entretenimento. Agora, conteúdo ali de inspiração é o dia a dia. Conteúdo de influência é você indicar algo. E conteúdo de educação é você ensinar algo. Pronto, tem todos os 4 princípios de um perfil que vende. Quando você não vende, é porque você não tem esses 4 princípios. Ponto. E você sendo pequeno, como que você poderia monetizar? Vendendo um curso, um workshop, ou você não venderia? Porque assim, por que a pessoa vai comprar um curso meu, que sou pequeno, estou começando, ou pode comprar um curso de um influenciador grande, que já tem prova social e tudo mais? A diferença tá, quando você é pequeno, ou você nicha para você vender algo que é extremamente específico, que os grandes não vão, porque os grandes já estão jogando o jogo da escala, ou você entrega algo que eles não conseguem entregar, que é justamente tempo. O grande não consegue cuidar de cada pessoa com tempo, a não ser que paguem para ele muito dinheiro. Você não. Você tem tempo de sobra. Então você pode justamente vender coisas, entrar em lacunas que os teus grandes concorrentes não vão conseguir concorrer contigo. Ou é na especificação, ou é justamente no tempo e na qualidade da entrega do seu produto. Falando um pouquinho agora de TikTok. Qual que é a grande diferença do Instagram para o TikTok? Tá. Primeiro, o público,
não tem como falar, o público é muito diferente, o estilo de consumo é diferente. Não quer dizer que o TikTok tem um público desqualificado, tá? Muita gente ainda segue falando isso e não é verdade. Existe muito público qualificado no TikTok, sim. Entretanto, a nossa cabeça, ela tem um jeito de funcionamento. Então, a gente adora padrões. Quando a gente entra no Instagram, a gente sabe que a gente vai comprar um produto por 2 vias. Ou pelos stories, que alguém vai colocar um link, ou por um link da biografia. Ou a gente vai mandar um direct para a pessoa e a gente vai falar sobre algo que a gente quer ali. No TikTok ainda não foi construído isso na cabeça do público. Então é uma rede que gera muita influência, que gera muito entretenimento, que tem um alcance bizarro, mas ainda é uma rede que tem dificuldade em vender produtos de alto ticket. Por quê? Eles ainda estão muito na fase da exponencialização, do crescimento. O contato ainda é raso. Então você tem que pegar essa audiência e mandar ou para o seu YouTube ou para o seu Instagram, porque lá é uma rede que já tem o costume de gerar uma conexão, uma profundidade maior do que no TikTok. Então, não existe melhor nem pior. São momentos diferentes, audiências diferentes, estilos de consumo principalmente totalmente diferentes. Muito bom. Então, não tem problema nenhum, porque eu faço isso no meu TikTok, né? Eu peço para a pessoa ir lá para o meu Instagram. Eu falo, me ajude a bater tantos seguidores no Instagram. Então, isso é ok, legal, porque são plataformas totalmente diferentes. Perfeito. Totalmente, porque a pessoa no TikTok, ela tá ali no consumo super rápido. Se eu te perguntar, já comprou alguma coisa por conta do TikTok? Não. Talvez não. Mas se eu te perguntar pelo Instagram, eu posso te afirmar que você ou já comprou ou já foi influenciado a comprar. E muitas vezes, coisas caras. Porque a gente já tem ali esse... Digamos que é como se fosse uma maneira. A gente já entende o fluxo. Eu posso mandar um direct, posso comprar diretamente no link, sabe? Então... essa é a grande diferença. As duas são boas. E como que você começou a ganhar dinheiro na internet? Qual foi seu primeiro produto? Tá. Eu comecei a ganhar dinheiro na internet em 2013. Na verdade, eu ganhei ali... A história é a seguinte, é engraçada essa história, porque eu tentei jogar bola e não deu certo, como eu estava te falando antes da gente começar aqui. E aí, eu queria ser famoso, porque eu via os meus primos, que eles têm um pai rico, ganharem tudo que eles queriam no Natal. E eu sabia, nessa época eu já não acreditava em Papai Noel, e eu sabia que a única pessoa que ia me dar um presente caro na época do Natal era o meu tio. E ele nunca dava, velho, só me dava roupa. E eu ficava puto com isso. E aí teve um momento que eu decidi que eu iria ficar famoso porque eu acreditava que todo famoso era rico. Aí eu, tá bom. E aí eu tentei jogar bola, não deu certo. Fui pro Instagram. E aí eu liguei pra minha avó e falei assim, vó, tem como você me arrumar um iPhone? Minha avó era uma professora de estado. Recebia, assim, uns 1.300 conto, 1.200 conto, assim. A gente nunca passou o perrengue, mas sempre foi super controlada as coisas. Ela não tinha dinheiro pra isso. Mas eu ligar não custava nada, né? Minha avó sempre me ajudou, especialmente quando eu deixei de morar com ela e fui morar com meu avô. E aí, 2 semanas depois, minha avó me liga e fala, cara, dei um jeito de comprar o iPhone. Minha avó tinha feito o seguinte. Ela foi nas Casas Bahia. Arrumou eu não sei se era crediário, alguma coisa ela fez. E ela pegou esse iPhone, dividiu em 24 parcelas e falou assim pra mim, eu comprei, mas você vai pagar. Eu tinha 14 anos, eu nunca tinha ganhado nada de valor na vida. E eu tava tão entusiasmado com o negócio que eu falei, fechou, na hora. Peguei o negócio e esse compromisso de pagar a fatura, né? Ok. O que aconteceu? Peguei esse iPhone e criei o Instagram. Só que esse Instagram não me dava dinheiro, porque o objetivo dele era fazer o meu perfil pessoal ficar famoso. Então eu criei um Instagram que divulgava jovens e eu ia postar minhas fotos ali. Só que essa ideia deu muito errado. E passou 3 meses, esse perfil cresceu 47 mil seguidores, o que era muito na época. Só que ele não me dava grana. E eu tinha 3 meses que eu não pagava também a parcela lá do iPhone. E aí eu falei, cara, eu vou ter que vender esse perfil. Aí o que eu fiz? Eu encontrei um comprador, mas não encontrei ninguém que quisesse comprar ele com dinheiro. Teve uma outra pessoa que queria comprar, que ela queria me dar um outro iPhone. O meu iPhone que eu tinha ganhado era um 4S. Essa pessoa que queria comprar o perfil queria me dar um 5S. Pô, o 5S tinha acabado de lançar, era uma sensação. Aí eu falei, fechou. Vendi, peguei o iPhone, vendi o iPhone que minha avó tinha me dado, peguei uma grana boa, paguei boa parte das parcelas, não paguei todas porque o dinheiro era maior, né? O valor era maior. E aí eu criei um outro perfil com esse iPhone novo. Conclusão. Esse perfil novo era um perfil só de entretenimento. Ele cresceu 1 milhão de seguidores em 6 meses. 1 milhão em 6 meses? Era bizarro, assim. Caramba, tipo, meu. 47 já era muito em 3 meses. 1 milhão era, tipo, assustador. Foi um dos perfis que mais cresceu rápido. Como que você fez? Na época, tinha poucos perfis de entretenimento.
Eu decidi criar um perfil que era diálogo. Então era diálogo que acontecia no WhatsApp, engraçado. E as pessoas queriam que eu publicasse diálogo delas e achavam muito engraçado alguns diálogos que eu publicava. E isso virou uma febre e cresceu muito rápido. E aí nisso, grandes marcas pequenas também, queriam me contratar para eu fazer publicações. E foi ali que eu comecei a ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro com publicidade, marca pequena de roupa, marca que vendia iPhone, marca que vendia sandália, tênis, tudo isso. E aí fui ganhando meu primeiro dinheiro ali. E aí mais tarde, isso viria a acontecer o que aconteceu hoje, que eu virei uma empresa de publicidade. Então, lá no começo, vendia publicidade para marca pequena. Depois, no futuro, começou a vender publicidades enormes. iFood, Petrobras, McDonald's, Burger King e vários outros grupos gigantescos no Brasil que a gente atendeu, né? Então, virou uma empresa de publicidade. Foi assim que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, com uma empresa de publicidade. Muito bom. E se você fosse começar hoje nas redes sociais, você escolheria uma em específico ou você iria para todas? O quê? Um nicho? Não. Por exemplo, você focaria só no Instagram, você faria Instagram, Facebook, TikTok, polêmica essa pergunta. YouTube. Cara, é que assim, eu sou o cara do Instagram, mas sendo bem honestamente contigo, no ponto que eu tô hoje, se eu tivesse todo o meu conhecimento, tivesse grana, eu começaria pelo YouTube. Pelo YouTube. Porque o YouTube, ele é a rede mais acolhedora de todas. Porque o seu vídeo, ele performa ao longo dos anos. Então, assim, o seu conteúdo ele morre, mas ele demora a morrer, principalmente se você estiver fazendo um conteúdo de cauda longa, ou seja, um conteúdo que vai servir por muito tempo. É uma rede social que te devolve dinheiro com base você produz conteúdo que tem resultado rapidamente. Se você olhar para os canais gringos lá, entender, isso aqui são bons temas, e replicar isso no Brasil, você já tem grande chance de ter uma alta quantidade de visualização. E te permite se tornar bilionário, porque o MrBeast, que é um dos maiores fenômenos mundiais, vai ser um dos primeiros influenciadores aí do YouTube a se tornar bilionário. Vai ser o primeiro, né, de todos. O cara realmente fez um trabalho excepcional. Então eu começaria pelo YouTube, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho e grana. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho e não tivesse... Você fala grana, precisa do quê? De uma câmera boa, um microfone bom, o áudio tem que ser bom, né? É que diferente, assim, né? Hoje trabalhar edição de vídeo não é barato. Então começa por aí. Por que eu falo grana? Porque o YouTube ele não vai te recompensar imediatamente. E a pessoa que precisa de grana, ela não tem tempo para esperar 3, 4, 6 meses para o negócio dar resultado. Então, se eu tivesse a inteligência que eu tenho e grana, que me permitiria produzir sem ficar nessa afobação por fazer dinheiro, YouTube. Se eu não tivesse grana, não tivesse conhecimento que eu tenho, Instagram. Por quê? O Instagram ele permite que pessoas com poucos seguidores consigam vender coisas, desde que elas tenham um conteúdo, um conhecimento muito bom. Então, se você entra no Instagram, você tendo um conhecimento bom, se você entende como os melhores fazem conteúdo e você adequa o seu formato de produzir conteúdo ao que essas pessoas estão fazendo, você vai ter resultado e pode ser até rápido. Porque tem uma coisa muito interessante, que é assim, o Instagram, ele proporciona mais visibilidade para perfis pequenos do que para perfis grandes. Por quê? É mais fácil você perder o pequeno para uma outra rede social do que uma pessoa que já está consolidada. O consolidado não sai do Instagram, o pequeno sai. E é justamente o pequeno que faz a diferença no resultado final para o Facebook. Porque o Facebook eu digo Meta, né, que é a dona do Instagram. Porque ele tem mais pessoas retidas ali. O pequeno sai, o grande não. Por isso ele investe mais em alcance justamente no pequeno produtor. Só precisa produzir com consistência. Aí o cara quer produzir um conteúdo por semana e fala que o Instagram dá resultado. Mas juro pra você que essa pessoa nunca entrou no perfil de um concorrente dela pra ver o que o concorrente dela tá fazendo que ela não tá. Algumas até falam assim, se meu concorrente tá fazendo esse tipo de perfil, esse tipo de conteúdo aí, eu que não vou fazer igual. Porque eu vou fazer uma coisa igual do meu concorrente? Cara, você é pequeno. O cara nem sabe quem você é. A primeira coisa que você tem que tirar é esse ego de você e começar a fazer conteúdo que é validado, entendeu? Perfeito. Muito bom. Yes, eu queria te agradecer aí pelo nosso bate-papo. Foi um prazer te receber aqui no Zanoncast. Já peguei muitas dicas tuas lá do nosso Mastermind que a gente participava junto. E não tenho dúvida, cara, que na vida ou a gente tem desculpa ou a gente tem sucesso. Nunca foi tão fácil alguém crescer financeiramente com as redes sociais. Porque eu lembro quando eu comecei a rede da Segura Alta,
lá em 2008, cara, não tinha tanta exposição de rede social. Você queria crescer, cara, você tinha que ir para televisão, rádio, outdoor, e era tudo muito caro. Hoje, com um celular, com uma ideia, pensar no que conteúdo produzir, você pode viralizar um vídeo e alcançar milhões de pessoas. Mudar completamente o seu negócio. Praticamente zero. É verdade. Obrigado. Foi uma honra te receber aqui. Conte comigo aí, tamo junto. Pô, obrigado pelo convite, Zanão. Foi demais. Muito conteúdo bom para as pessoas e agora é só executar, né? Tirar do papel, começar a executar, igual você falou. Quero concluir com isso porque realmente a gente vive num mundo, né? Um ano que as pessoas conseguem ter resultado com um único celular. É só colocar em prática. É ter uma estratégia de produção de conteúdo, mas é mais fácil ter resultado como nunca antes foi. Antigamente você precisava gastar muito dinheiro em marketing. Hoje você próprio é o seu marketing. Então, acho que é o melhor momento pra gente começar. Show, isso aí, pra cima.